Tudo bem, bom dia a todos. Nós vamos dar sequência a nossas reuniões da academia, da pesquisa, do CEPET. Nós estamos apresentando um curso de epidemiologia clínica. Essa vai ser a 11ª aula nossa. Todas elas estão gravadas, então quem quiser assistir, começar o curso, dar continuidade, todas elas estão gravadas no nosso canal no YouTube. E a aula hoje é uma continuação da 10ª aula sobre ensaios clínicos randomizados. E eu vou apresentar, então, alguns delineamentos um pouco diferentes do ensaio clínico randomizado habitual, normal. Fazer alguns comentários rápidos sobre eles. É muito mais uma visão geral das alternativas de delineamento que podem ser feitos para poder testar intervenções dentro desse processo saúde e doença que está aí, que já foi apresentado na aula passada. A intervenção ela é um momento em que o pesquisador, então, ele intervém de uma forma objetiva, controlada, nesse processo saúde e doença. Ou fazendo uma intervenção que busque, de alguma forma, reduzir a suscetibilidade para o desenvolvimento de uma doença, ou seja, numa atividade profilática, habitualmente uma vacina, por exemplo, ou um remédio que possa tratar a aterosclerose e diminuir a chance do doente ter uma doença aterosclerótica, doença cardíaca isquêmica, ou na presença da doença, uma intervenção que vai diminuir um desfecho desfavorável, tempo de internamento, uma complicação infecciosa, ou melhorar a sobrevida, diminuir a mortalidade, melhorar a qualidade de vida posterior e assim por diante. Então, é nisso que nós estamos falando, são delineamentos diferentes que possam envolver essa intervenção para poder alterar esse processo natural de saúde e doença. Dessa forma, nós vimos, de uma forma reduzida na aula passada, de que um ensaio clínico randomizado, ele é um ensaio clínico que faz uma inferência muito bem sustentada, causal, entre o fator em estudo que é interposto naquele processo saúde e doença e o desfecho que está sendo buscado. Então, há uma relação temporal e uma relação causal muito mais bem estabelecida nos ensaios clínicos, quando comparado com os estudos observacionais. A escolha da intervenção, nós também vimos isso, ela é uma relação de eficácia e segurança. Nós temos que buscar a melhor dose, o melhor tempo de uma determinada intervenção, a melhor quantidade de intervenções que possam otimizar o resultado favorável, mas ao mesmo tempo minimizar as eventuais complicações, os efeitos deletérios, assim por diante. Nós temos que garantir a equipolência, a equivalência ou a equipoase entre essas diversas intervenções. Isso faz parte da natureza ética de todo ensaio clínico randomizado. Fazer uma randomização lícita, um cegamento quando possível. Escolher desfechos clínicos que sejam relevantes e que possam, de alguma forma, justificar que essa intervenção ela possa ser aplicada de uma forma rotineira na prática clínica, se o resultado for favorável, obviamente. Desfecho primário bem escolhido, dentre outros. O estudo delineado para poder estudar a relação entre um fator e um desfecho, embora outros desfechos e, eventualmente, até outros fatores possam ser estudados. Toda a metodologia e depois a análise dos resultados ela é feita para se avaliar primariamente, relação causa e efeito dentro do delineamento, dos diversos delineamentos que podem acontecer como decorrência, já que estamos fazendo um estudo, um ensaio clínico randomizado, nada mais natural do que coletar outras variáveis em conjunto. Cuidar dos eventos adversos,
né? A gente faz isso rotineiramente, eles precisam ser relatados, eles precisam ser interpretados e, eventualmente, por causa deles, os estudos precisam ser interrompidos. Garantir uma boa seleção de amostras, evitar perdas, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, descrever bem as variáveis e analisar os efeitos do tratamento através da análise das taxas de incidência de eventos de diversos desfechos e analisar os riscos atribuídos à intervenção, a diminuição do risco, o risco relativo de fazer uma intervenção. Assim. Suposto é um resumo do que nós vimos na aula passada, afinal de contas, nós vamos dar continuidade a isso. Muito bem. Nós vamos ver hoje um pouco sobre delineamentos alternativos, aquele ensaio clínico randomizado, que precisa estar bem estruturado e como ele é feito, porque tudo aquilo que vai ser comentado a partir de agora leva em consideração que nós estamos realizando um ensaio clínico bem feito. Né? Vamos ver também alguns tópicos relacionados à implementação dos ensaios clínicos randomizados. O primeiro delineamento eu trago aqui, muito relacionado com o que está no livro também, é o delineamento fatorial. O delineamento fatorial é quando nós utilizamos um ensaio clínico randomizado, mas podemos testar duas intervenções, duas questões de pesquisa com um ensaio clínico randomizado apenas. Né? Cuidado, isso parece ser muito bom, mas é preciso garantir que uma intervenção seja neutra com relação à outra. Né? Então, eu quero estudar, por exemplo, se anticoagulante ele é útil numa fase aguda do infarto agudo do miocárdio. Posso testar um anticoagulante, mas não posso testar, por exemplo, um antiadesivo plaquetário. Muito provavelmente a ação de um anticoagulante e um antiadesivo plaquetário, elas são sinérgicas. Elas adicionam, quando nós estamos testando as duas juntos, mesmo comparando com o placebo de um e da outra, não vai ser fácil interpretar esse resultado, porque eu não consigo separar na curva em que o paciente está usando as duas drogas, o que é efeito de um e o que é efeito da outra. Não é só a soma. Muito provavelmente elas têm efeitos sinérgicos, as suas ações benéficas ou maléficas. Nesse caso, muito provavelmente, aumento de hemorragia, se soma de uma forma significativa. Um efeito, um delineamento fatorial teria mais ou menos essa figurinha que está aí. Né? Então, eu posso fazer uma administração cega. Numa amostra de pacientes, eu vou randomizar para 4 grupos. Vou testar 2 medicamentos, medicamento A e medicamento B. Um grupo de pacientes ele vai receber a droga A e a droga B. Um grupo vai receber o placebo de A e de B. Um grupo vai receber o medicamento A com o placebo de B, e o outro grupo vai receber o medicamento B com o placebo de A. Eu teria, no final das contas, 4 grupos. Se eu pego só a droga A, eu comparo aqueles que receberam a droga A aqui, junto com a droga B, ou junto com o placebo do B, com os 2 grupos que receberam o placebo de A. Os dois, um outro estudo no mesmo, os 2 grupos de pacientes que receberam a droga B, aqui e aqui, com os 2 grupos que receberam o placebo do B. Isso aconteceu, por exemplo, no VISEP. O VISEP foi um estudo, eu passei uns meses na Alemanha, em 2007, e tive felicidade de poder estar lá no momento em que eles estavam publicando o VISEP. Né? Então, o pessoal
num ensaio clínico multicêntrico na Alemanha, em pacientes com sepse. Eles compararam no mesmo conjunto de doentes um controle estrito da glicemia e compararam salina com amido, com pentastarch com amido. Então, um grupo de pacientes recebeu insulina restrita e salina, outro grupo recebeu tratamento restrito com amido, outro grupo recebeu terapia de insulina convencional com salina, com Ringer no caso, e terapia de insulina não restrita com amido. Então, foram 4 grupos de estudos, né? Aqui tem os pacientes que as calorias, o estudo da administração de insulina. Aqui tem o grupo com a administração do Ringer lactato ou do amido. E o resultado, no final das contas, foi que não houve uma tendência para pior sobrevida nos doentes que fizeram terapia com insulina intensiva e uma piora dos doentes que tomaram amido, né? Então, havia uma presunção naquele momento. Você fazer a administração de insulina para controlar a glicemia não tinha interferência na administração do tipo de volume para poder tratar o choque, para tratar as oliguras, para tratar os déficits de espaço intravascular e assim por diante. O estudo foi bem recebido, de um modo geral. Se utilizou a mesma amostra de pacientes, se randomiza para 4 grupos, e depois seleciona os 2 grupos que receberam a droga e receberam o placebo para cada um dos estudos que estava aí dentro. O grupo lá tentou fazer uma separação e fazer uma publicação em 2 revistas, 2 artigos diferentes. Eles, depois de 1 ano discutindo com o New England não permitiu que eles fizessem isso, já que eles precisavam de demonstrar de uma forma clara para todo mundo que o estudo tinha sido feito na mesma população e que, embora não houvesse, assim, antecipadamente, nenhum problema com uma intervenção com a outra, era preciso deixar isso claro e que, eventualmente, num segundo momento, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, alguém descobrisse que, eventualmente, a administração de amido poderia alterar a ação da insulina no controle da glicemia ou coisa parecida. Então, isso poder, de alguma forma, demonstrar que isso é possível ser feito, né? É quase que 2 ensaios clínicos pelo preço de 1, mas o grande risco que se corre, no final das contas, é que uma intervenção possa, de uma forma, mesmo que pequena, interferir numa segunda intervenção. O próximo delineamento que eu estou apresentando aqui são os delineamentos de equivalência ou os delineamentos de não inferioridade. São delineamentos cada vez mais comuns hoje, né? Afinal de contas, quando nós fazemos um estudo, ou quando se faz um estudo, um ensaio clínico randomizado, de um modo geral, você quer fazer um estudo que mostre que a tua intervenção é superior ao teu controle ou ao teu placebo, né? Quando o teu controle e o teu placebo são muito bons, e você tem uma droga alternativa que tem alguma vantagem sobre aquela intervenção, que não é no resultado, eventualmente é no preço, é na forma de administrar, né? Leva menos tempo, é mais fácil. Então, você não pode querer buscar um desfecho melhor na tua intervenção. Porque a tua intervenção, do ponto de vista de desfecho, ela é equivalente à intervenção que já está disponível. Então,
Então, você tem que buscar que você mostre de que a tua droga tem vantagens na administração, no custo, no preço, na aderência do doente, ao invés de 2 vezes por dia, 1 vez por semana, etc. e tal. Ela tem o mesmo desfecho. Ela é não inferior. Ela tem, de alguma forma, algumas diferenças que precisam ser lembradas. Então, as diferenças entre um ensaio de superioridade e não de superioridade é principalmente na análise estatística. Ou seja, quando nós delineamos um ensaio clínico randomizado, como demonstrado na aula passada, o que a gente quer é que a taxa de eventos nos doentes que sofrem intervenção ela seja superior aos doentes com controle. Ou seja, de que eu rejeito a hipótese nula de que não há diferença. Eu vou buscar que haja uma diferença. Agora, quando eu faço um delineamento de equivalência e não equivalência, eu vou querer aceitar a hipótese. Eu quero dizer que não existe diferença entre a intervenção 1 e a intervenção 2, a intervenção A e a intervenção B. E ela é justificável se a alternativa testada tenha alguma vantagem. Como eu já disse. O difícil é definir o tal do delta. Ou seja, o quanto que você aceita que a tua terapia nova seja diferente da terapia anterior. Eu posso aceitar, porque igual ela não será. Serão um pouquinho diferentes. Mas o quanto de diferença eu posso aceitar como sendo válida. Esse delta, ele não é fácil de ser encontrado. De um modo geral, ele é consensuado anteriormente. Uma boa parte desses estudos, eles têm os delineamentos descritos e publicados, para que haja quase que uma avaliação pública daquilo que você está fazendo. Para que você possa, então, depois demonstrar de que não há inferioridade na sua intervenção. É mais ou menos isso que está aqui. Talvez eu volte para esse daí depois, acho que talvez esse daqui. Acho que esse daqui é mais bonito. Eu estou imaginando aqui, olha, que quando um tratamento ele é exatamente igual ao outro, eu não tenho alteração nenhuma na redução do risco absoluto de desenvolver uma determinado desfecho. Nós aqui fazemos vários estudos analisando antibióticos novos, e quando a gente vai fazer uma avaliação de um antibiótico novo, eu vou comparar com um antibiótico que já está presente na prática. Não é ético eu colocar na corte, analisando o antibiótico novo com o antibiótico que já está presente, pacientes que não devem responder à droga padrão. Quando eu vou comparar uma droga nova, um novo beta-lactâmico, um novo inibidor de beta-lactamase, por exemplo, para bactérias multiresistentes, vou comparar com meropenem, eu vou utilizar um grupo de pacientes que seja suscetível ao meropenem. Não vou pegar pacientes que não sejam suscetíveis ao meropenem. Não é ético colocar um grupo de doentes que não seja suscetível ao meropenem para poder mostrar que qualquer coisa é melhor que uma droga que não funciona para aquela situação clínica. Quando a gente senta para poder discutir os critérios de inclusão e de exclusão, eu vou afastar, eliminar aqueles doentes que não devem responder à terapêutica com meropenem, em especial aqueles que eventualmente já estão colonizados por bactérias que sejam resistentes ao meropenem. Então eu ganho uma grande chance de ter naquela corte controle pacientes que respondam ao meropenem. Em cima desses,
eu vou comparar uma droga nova que não pode ser inferior ao meropenem nestas circunstâncias. Assim sendo, eu espero que eu não tenha nenhuma alteração do risco absoluto de desenvolver o desfecho. Por exemplo, tempo a mais de internamento, ou uma não cura clínica, ou morte. Ok? Então, o quanto que eu posso aceitar de diferença a partir do zero? 5%? 10%? 15%? Eu preciso de pré-definir isso. Isso depende muito da doença que você está tratando. Né? Por exemplo, na hora que eu falo em aspirina para proteger AVC, em 10 anos, eu não posso ter um aumento maior do que 1% na taxa de AVC 10 anos depois. Então, se uma droga, se a aspirina ela diminui para 12%, eu não posso ter uma droga que diminui para 14%. Ela é pior. Mas se ela diminui para 13%, eu ainda posso aceitar que ela seja semelhante. Quando eu falo com meropenem, com morte, eu tenho um aumento do risco absoluto ou uma diminuição do risco absoluto de aproximadamente 5%, eu estou muito próximo da não inferioridade, da equivalência. Mas se eu consigo reduzir um risco relativo, ou aumentar um risco relativo acima do que 10%, 15%, eu estou ficando longe da equivalência. Então, não há uma regra para isso, mas certamente não é em 2%, como é para a aspirina e AVC em 10 anos. Ela é maior. Geralmente corre ao redor de 10% dos ensaios com antibiótico. Ou seja, se eu tiver um efeito, agora já posso dizer, um torgênio, que diminui a mortalidade para 70%, mas no meropenem ela foi de 75%, ou ao contrário, no meropenem de 70%, e no torgênio com 75%, houve uma diferença no risco aí de 8%, mais ou menos. Esses 5 pontos percentuais. Tive um aumento no risco absoluto de 8%. Eu tenho que vir aqui na minha tabelinha aqui e ver qual é o intervalo de confiança para aqueles 70% com meropenem e para os 75% de torgênio. Se no intervalo de confiança, imaginando aqui zero, né? Se no intervalo de confiança com o torgênio, ele aumentou um pouquinho a mortalidade, mas o intervalo de confiança não ultrapassou os 10% que eu aceitava como limite de não inferioridade, eu concluo de que o estudo é não inferior. Deu uma pequena diferença, mas em 95% das vezes que eu repetisse aquele teste, ele daria um valor que sempre estaria, 95% das vezes, entre o meu limite inferior ou acima do meu limite inferior. Então, eu concluo de que ele é não inferior. Se ele deu um valor abaixo, mas o intervalo de confiança cruza o meu delta pré-estabelecido, ele não garantiu a não inferioridade. Ele é uma droga pior do que o meu. Okay? Se ela deu superior, mas com o intervalo de confiança que pega o zero, ela deu superior. Mas 95% das vezes, como pega o zero, é como se fosse não estatisticamente significativo, ou seja, ela é superior, deu superior, mas como o intervalo de confiança pega o zero, eu concluo como não inferior. Então, essas duas aqui são não inferiores.
Mas mesmo num ensaio de não inferioridade, se o meu valor dá superior e o meu intervalo de confiança inferior não pega o zero, eu fiz um ensaio clínico de não inferioridade, mas acabei demonstrando que o meu tratamento é superior ao meu controle. Ok? Não era a minha intenção primária, mas ela foi atingida. Ok? Então, basicamente, o que muda são dois elementos. O primeiro deles é de que no ensaio de não inferioridade eu quero confirmar, aceitar a hipótese nula. E segundo, para aceitar a hipótese nula, eu preciso pré-definir uma variação em cima da minha terapia padrão que eu posso aceitar como válida. Okay? De um modo geral, depende muito da doença e da intervenção que está sendo estudada. Às vezes, 1-2% nessas doenças crônicas, nas doenças agudas, até 5-10% elas são aceitáveis. Ok? A Rafaela está louca para fazer um delineamento com randomização por conglomerado. Acho que a gente tem uma boa chance de fazer a randomização por conglomerados, porque é uma randomização que não randomiza pessoas, randomiza grupos. E tem surgido alguns estudos, o pessoal do HCOR, da BRICNET, o pessoal do Ninho do Vento, já publicaram alguns trabalhos em terapia intensiva, nesse sentido, randomizando grupos de pacientes. Ao invés de você randomizar, pega 10 unidades de terapia intensiva e randomiza cada um dos pacientes dessas 10 unidades, eu posso randomizar uma unidade de terapia intensiva e outra. Então, de repente, eu tenho a unidade de terapia intensiva do Hospital das Nações. Eu randomizo e vejo qual é a intervenção que ela vai receber. E todo mundo ali recebe a mesma intervenção. Randomizo o VITA. Todo mundo no VITA vai receber uma outra intervenção, no INC. Desse jeito, todos ali estão recebendo a mesma intervenção dentro daquela unidade, diferente de uma outra unidade. Isso ajuda a controlar principalmente aquilo que se chama-se contaminação, né? Vamos supor, por exemplo, que eu queira avaliar se a visita multidisciplinar na beira do leito ela melhora a qualidade, por exemplo, dos últimos dias de vida de um paciente, se ela melhora a qualidade, a satisfação da família naquele momento de decisão dos últimos dias. Então, se eu randomizo dentro da Santa Casa, por exemplo, o paciente do BOX 1 cai para ter visita multidisciplinar e do BOX 2 não tem muito sentido. Como é que eu faço com o paciente do BOX 2? Vira as costas. Né? Então, de alguma forma, aquele paciente do BOX 2, ou a família, pode sentir que ela, está tendo um tratamento diferente, porque ela viu que no paciente do BOX 1 se faz reunião com família, faz reunião multidisciplinar, e do BOX 2 ele está... Aí é melhor você criar uma estratégia para todos os leitos de intervenção na UTI da Santa Casa. Assim, todos os pacientes, de alguma forma, não se contaminam, a família não se contamina, nem os profissionais da área de saúde querem que um determinado tipo de paciente receba uma forma, como o outro do BOX do lado recebeu, assim por diante. Então, essa poderia ser uma possibilidade para nós. Eu já vi estudos, por exemplo, que randomizaram a unidade de terapia intensiva com relação à salina, solução salina ou solução balanceada, cristalóide balanceada. Então, uma unidade de terapia intensiva, durante um ano, recebe só o soro que tem na prateleira, é engalactato. E o outro é solução salina isotônica. Então, o VITA só vai usar a solução salina isotônica. Nações só vai usar engalactato. E eu vou aferir esse desenvolvimento
disfunção renal vai ser maior. Embora isso possa parecer fácil, ele é também complicado, porque os grupos podem se diferenciar uns dos outros por outras razões que não aquela que a gente imagina, né? Mix de doentes dessas unidades de terapia intensiva, as famílias, as pessoas que estão ali dentro, elas são nitidamente diferentes. Então, o que pode parecer fácil nem sempre é muito fácil. É preciso garantir de que aqui a gente tenta garantir de que quando a gente tem um grupo de pacientes, que esse grupo de pacientes seja igual a esse grupo em todas as variáveis que não intervenção. Quando a gente pega esse grupo de doentes e seleciona um grupo para eles, nesse caso poderia ser uma unidade de terapia intensiva, por exemplo, e aí randomiza esse grupo, nós precisaríamos de alguma forma de tentar garantir que essas unidades aqui sejam iguais a essa em diversas outras variáveis que não só da intervenção. Vocês vejam, né, que qualquer forma muito diferente do ensaio clínico randomizado tradicional sempre traz mais problemas. É difícil imaginar algum delineamento que seja tão perfeito como um ensaio clínico randomizado, multicêntrico, cego, um monte de doentes. Ele é robusto, forte, ele chega perto da perfeição. Próximo delineamento é o delineamento adaptativo. Está virando cada vez mais uma febre, uma coqueluche, né? Sempre que você tiver a oportunidade, faça um ensaio clínico adaptativo. O ensaio clínico adaptativo nada mais é do que a possibilidade há grandes possibilidades de você melhorar o delineamento à medida que os resultados interinos vão aparecendo. Essa é um subproduto importante das grandes plataformas de bancos de dados que estão sendo criadas no mundo inteiro. Então, hoje, a maior parte dos grandes hospitais dos Estados Unidos, da Europa, mais avançada ainda, nos países escandinavos, por exemplo, 100% das pessoas já estão com os seus bancos de dados já estabelecidos. São 5 milhões de pessoas na Dinamarca. A Dinamarca sabe dos seus 5 milhões de pessoas, desde o ápice de nascimento até o último dígito da carteira de identidade. Tem uma propaganda do Itaú, muito legal, que você chega assim, você é aquela pessoa, sabe, todos os bancos de dados sabem tudo hoje. Então, em qualquer lugar que um dinamarquês for internado, ele tem um banco de dados que é robusto, potente, grande, e ele está disponível para qualquer profissional da área de saúde, com as restrições, obviamente, éticas, para poder fazer acesso a isso tudo. Mas, se você é atendido num atendimento primário ou dentro da terapia intensiva, o prontuário é o mesmo. Só te dá a sequência ao atendimento. Então, imaginando, isso, o REMAP-CAP, que a gente viu alguns resultados, tanto do corticoide quanto do bloqueador da interleucina 6. O REMAP-CAP é uma grande plataforma, com várias unidades de terapia intensiva, liderada pelo grupo de Pittsburgh. Então, são milhares de doentes. Então, os doentes são colocados ali e eles mesmos fazem as randomizações. A própria plataforma faz multifatorial, não é um fator só. Ela corticoide, ela tocilizumab, o bloqueador da JAK3, 452, remdesivir. Então, os pacientes eram automaticamente randomizados, de uma forma muito pragmática, os doentes que estavam sendo atendidos. E à medida que os resultados iam aparecendo, ele ia demonstrando assim, olha,
está dando mais certo. Os doentes com tocilizumab, eles parecem que dão mais certo se eles forem randomizados até o 10º dia de sintomas. Eles parecem que dão mais certo se eles tiverem PCR procalcitonina normal. Então, no começo eu randomizava todo mundo, 2 meses depois eu não estava mais randomizando todo mundo. Não estava mais randomizando pacientes com mais do que 10 dias de sintomas, ou pacientes que pudessem ter infecção intercorrente. Os critérios de inclusão, de exclusão e a seleção da amostra, ela foi se modificando ao longo do tempo. Aí o próprio sistema você pré-estabelece, né, aquilo que você quer avaliar, tem uma comissão. Essa comissão, então, ela é não cega, ela abre os resultados, ela analisa aquilo que o sistema está dizendo e muda o protocolo automaticamente. Ela vai se adaptando. Cada vez mais o protocolo vai se tornando um protocolo que vai aprendendo com aquilo que não se sabia antes. Na hora que você monta o protocolo, na hora que você senta lá na sala para poder montar o protocolo, você não tem todas as variáveis disponíveis, mas depois de 100, 150, 200, você já tem vários resultados que estão disponíveis que podem fazer com que você repense. Pensa em tamanho da amostra. Eu quero aumentar o tamanho da amostra. Tinha a presunção de que a minha terapia ela ia ser altamente eficiente. E quantas vezes a gente não vê isso nos nossos ensaios, eles nos contratam para fazer 300 pacientes, aumentou para 450. Aumentou para 500, 600. É uma forma mais corriqueira de você fazer a adaptação ao longo do caminho, que você está vendo que há uma diferença, mas ela não foi estatisticamente significativa. O tamanho da diferença não era grande o suficiente, tão grande quanto se imaginou no começo do estudo. Então, está havendo uma tendência a se tornar estatisticamente significativa. Então, se eu aumentar o tamanho da amostra, mais 100, mais 200 doentes, essa diferença, se ela se mantiver, ela se tornará estatisticamente significativa. Tanto para mais quanto para menos. A Rafa fez uma adaptação. Chegou num dia, ela disse assim, eureka, o trial deu positivo. Vamos parar. Foi bom. A gente queria pôr 300, ela deixou pôr 105 e disse, para com isso aí. Né? Mas, assim, as grandes plataformas, um grande sonho, um grande banco de dados, 1.000 doentes de unidade de terapia intensiva por mês, a gente pode fazer uma plataforma e testar 2, 3 terapias. E essas terapias, à medida que os doentes vão tendo os seus desfechos, ela vai se alterando. Mudando critérios de inclusão e exclusão para pegar amostras que sejam mais prováveis de responder ao tratamento. A relação de randomização, que antes era 1 para 1, eu posso passar a fazer 2 para 1, 3 para 1. Das doses e dos tempos, eu estava testando doses diferentes, por tempos diferentes. Então, a partir de um determinado momento, eu estou mostrando que 90 é melhor do que 60 miligramas, e que não vou mais randomizar para 60. Vou continuar randomizando só pacientes para 90 e placebo, né, das intervenções. Então, é um estudo que ele vai aprendendo ao longo do tempo, mas é muito baseado em você ter informações no tempo real e fazendo análises rápidas para poder fazer essas adaptações ao longo do tempo. Tá? Não é uma mágica, não faz isso. Que tem apenas aí vários exemplos, né? Em que análises interinas, que devem ser pré-especificadas antes de começar o estudo, e você pode alterar o tamanho da amostra. Pode alterar as doses, pode alterar o grupo de doentes que está recebendo o tratamento ou não. Um exemplo de um tratamento feito com doses diferentes de analgésico,
Chegou num determinado momento, o analgésico estava sendo tão eficiente e na dose mais alta, você foi cada vez randomizando mais pacientes só para a dose mais alta, quando isso se tornou estatisticamente significativo. Um número grande de doentes na própria corte se beneficiou, porque você passou de 1 para 1, para 2 para 1, para 3 para 1, e rapidamente, de uma forma mais conclusiva, pôde mostrar um resultado benéfico. Essa é a ideia de fazer os estudos adaptativos, né? É possível, em um determinado momento, depende muito de quão robusto é o nosso banco de dados e quão rápido é a nossa capacidade de fazer as análises interinas para fazer mudanças de rota ao longo do caminho. Bem, próximo delineamento, delineamento de séries temporais. Esse delineamento de séries temporais é o clássico delineamento do tipo antes e depois. Ao invés de você comparar duas formas de tratamento em tempos no mesmo tempo, sai randomizado, você faz um jeito, depois faz, no segundo momento, faz de outro jeito. Okay? Então, é preciso que a gente entenda de que esses delineamentos são fáceis de serem feitos, mas eles carregam consigo praticamente todos os potenciais vistos dos ensaios clínicos não randomizados, não controlados, como a gente viu lá na aula passada, no primeiro slide, né? Nós vamos ter regressão à média, a gente tem efeito Rotor, a gente tem comparação em tempos e espaços diferentes, tem cointervenções, né? E tem o efeito do aprendizado, né? Se você aprende como você responde no primeiro momento, no segundo momento da terapia, são os mesmos doentes, eles podem estar aí fazendo de uma forma que eles aprenderam, eles estão menos queixosos, tem efeito Rotor. Enfim, nada mais é do que você, num grupo de doentes, primeiro faz uma intervenção, faz análise do desfecho, depois faz uma segunda intervenção e compara esse desfecho com esse desfecho. Antes, comparado com depois. É claro que aqui teve regressão à média, aqui teve efeito Rotor, em tempos diferentes houve co-intervenções, outras coisas que foram feitas de uma forma diferente aqui ou aqui, porque não é no mesmo tempo, né? Os pacientes, depois de um determinado momento, eles já não são os mesmos, né? Ou porque eles aprenderam, né? Afinal de contas, esse estudo só dá para poder fazer se o doente sobrevive, né? Se ele morre. Então, ele aprendeu alguma coisa que se comporta de forma diferente, posteriormente. Só para poder lembrar que esses estudos com séries temporais são muito semelhantes aos ensaios clínicos. De um modo geral, a gente deve evitar talos. O próximo ensaio clínico randomizado cruzado, chamado crossover. Crossover. Grande parte de quem começa a estudar ensaio clínico, na hora que vê um crossover, diz, puxa vida, né? Por que eu não pensei nisso? Vou já mostrar lá como é que é o crossover. Vocês já estão aí confortáveis com eles. Então, você, numa amostra de pacientes, você randomiza quem vai receber uma intervenção, quem vai receber o controle. Avalia o desfecho nos dois, faz um período de washout, não recebe nada, né? E depois faz uma administração entre aqueles que fizeram a intervenção, você faz controle. Entre aqueles que fizeram o controle, você faz a intervenção. 100 pacientes, 50 intervenção, 50 controle. Depois, os 50 de intervenção recebem o controle. E os 50 controles recebem a intervenção. No final das contas, você tem 100 pacientes, 100 com a intervenção e 100 com o controle.
sem nenhum problema com relação à idade, sexo, tipo sanguíneo, raça, né? Os pacientes mantêm essas coisas mesmo depois. Mas tem, obviamente, vários problemas. Na medicina intensiva, principalmente, nós que lidamos com situações clínicas que se resolvem ou não se resolvem, né? É muito bom aí, por exemplo, para tratar enxaqueca. Né? Então, você, depois de um tempo, trata durante 6 meses com um remédio para enxaqueca, vê qual é a frequência da enxaqueca, dá um tempo sem tomar nada e depois, 6 meses depois. São doenças que elas não mudam a forma de tratamento, mas muda com o tempo, né? Quem tem enxaqueca sabe que às vezes eu passo um ano, tenho muita enxaqueca, às vezes passo um ano que eu tenho menos enxaqueca, dentro de um ano, às vezes tem 2 meses que eu tenho muita enxaqueca, outros 2 meses que eu não tenho muita enxaqueca. Então, mesmo com enxaqueca é complicado. Veja a asma brônquica. Você trata a asma, uma boa parte dos doentes com asma não precisa de remédio entre crises. Eles podem, numa segunda crise, utilizar um outro tipo de tratamento. Mas mesmo doente com asma, uma crise é muito diferente da crise. Depende do tempo. No verão é de um jeito, no inverno é de outro jeito. Então, aquilo que parecia ser uma coisa boa, na verdade, não é. Porque você, embora os dois recebam, você tem muito carry-over e é preciso fazer o washout. O carry-over é aquele situação clínica que você carrega depois da primeira intervenção. Depois da primeira intervenção, você não é mais o mesmo. Né? Você carrega consigo uma situação clínica diferente. Você tem regressão à média, tem efeito roda, tem aprendizado, tem essas coisas também, tem co-intervenção, tem tempos diferentes em que cada uma das intervenções é feita. O ensaio clínico do crossover também recebeu muito crédito durante os primeiros anos, final da década de 80, começo da década de 90, hoje praticamente não vê. Mas que fique aí muito mais como um delineamento clássico para poder ser aprendido e quais são os problemas, porque isso também faz a gente entender melhor quando a gente analisa os ensaios clínicos, faz a gente ver. Bem, esses são os principais ensaios clínicos alternativos ao ensaio clínico randomizado, só faz a gente lembrar que aquele delineamento que você garante uma randomização com o número bom de doentes, ela é lícita. Nós estamos, de alguma forma, buscando que as variáveis que têm alguma relação com o desfecho, elas estão igualmente distribuídas nas duas curvas. A única diferença é a intervenção. E aí, consequentemente, se você garante uma vela de uma tabela 1, as variáveis de interesse, elas estejam bem distribuídas, a relação, a diferença de desfecho, ela tem uma relação causal com uma intervenção bastante forte, bastante robusta. Tudo bem, algumas coisinhas que nós já estamos aí evoluindo para o fim, só para poder revisar novamente, quando se vai fazer um ensaio clínico randomizado para uma aprovação de uma droga nova, de modo geral existe um regramento que foi estabelecido principalmente a partir da Segunda Guerra Mundial, né? O FDA americano, depois o NIA europeu, eles são muito firmes com relação a isso. Nós vimos algumas tentativas de usurpar essa relação, de poder seguir isso com drogas que já estavam na prateleira, né? Tipo ivermectina, essas drogas de tratamento precoce. E, de um modo geral, essas coisas não dão certo. Né? Eu fiz uma apresentação, da hidroxicloroquina, quando a gente foi ver,
6 meses depois que já tinha terminado o ensaio, tudo, os ensaios de fase 1 e fase 2 não suportavam, sequer experimentalmente, que a droga pudesse ser. Então, se ultrapassou muito rapidamente alguns passos, leva frequentemente a uma situação de caos, né? Uma situação em que você, na dependência de pequenas elementos de uma situação original, quando ela é mal feita, todo o resto, mesmo que se torne grande, ele está mal sustentado e desmorona. Então, é preciso fazer ensaios com cultura de células, ensaios animais, a etapa pré-clínica, preciso começar a fazer os estudos não sérios, não controlados, um número reduzido de voluntários para poder testar a segurança de uma droga nova. Depois vem os ensaios clínicos de pequeno porte, randomizados, ou de séries temporais, para poder analisar a tolerância e diferença na intensidade, na dose, na intervenção, em biomarcadores, ou eventualmente já alguns desfechos clínicos. Nós vimos na aula passada que é importante para que uma droga possa se firmar como uma droga útil na prática clínica, que ela mostre que desfechos clínicos possam ser melhorados com a droga, e não biomarcadores, chamados surrogates. Né? Se eu prono um doente e isso melhora a PaO2 e FO2, não significa que melhora a SARA. Eu tenho que pronar um doente. Claro que eu não posso demonstrar com efeitos clínicos desde o começo, mas os primeiros estudos têm que mostrar que a posição prona melhora surrogates da doença. Melhora a complacência pulmonar, melhora a oxigenação, não tem complicação, é seguro. Até que eu vá para um ensaio mais avançado. Prono os doentes e mostro. Ensaios clínicos maiores, randomizados, controlados, sérios, testar de forma conclusiva o efeito da terapia em desfecho clínico, ou seja, salva vidas. Diminui o tempo de ventilação mecânica, diminui a complicação infecciosa. Então, ela é relevante. Essa aqui que são a maior parte dos estudos, dos quais a gente vai participar. É só iniciar esses aqui se eles estiverem bem suportados. Estudo de fase pré-clínica, estudo de fase 1, fase 2. Mostrando dose, intervalos, segurança, etc. Depois, quando a droga cai no mercado, como vocês fizeram com o Torgeno, né? Os ensaios clínicos, de um modo geral, tem 200 doentes, 500 doentes, 800 doentes. Né? E isso de um modo geral, suficiente quando altera desfecho clínico significativo para que a gente incorpore isso na prática. Mas se eu tenho lá uma complicação que ocorre em 2% das vezes, isso não aparece em estudos com algumas centenas de doentes. Isso só vai aparecer quando eu começar a estudar milhares de doentes. Ensaios clínicos de fase 3 com um número relativamente pequeno de doentes, o suficiente para mostrar que tem alteração clínica significativa, podem ser insuficientes para mostrar eventos adversos importantes. É preciso, então, frequentemente, cada vez mais, essas agências elas têm exigidos. Eu aceito que você coloque na sua bula que a droga é boa para isso. Você possa comercializar. Mas eu te exijo que daqui a 2 anos você volte aqui em estudos pós colocar a droga no mercado, pós-marketing da droga, com análises de uma forma coletada, de uma forma sistemática, se esses doentes, os quais estão usando essa droga, se eles não desenvolveram um evento adverso, que na tua amostra original ele é pequeno, mas que se tornou importante quando começa a colocar isso para milhares, milhões de pacientes, na prática clínica, um aumento de 2% na hemorragia gastrointestinal grave, ou desenvolvimento de um câncer, de bexiga, um troço que não aparece muito, isso passa a ser importante. E aí, então, a droga ela é retirada do mercado posteriormente. Okay? Não existe uma fase melhor que a outra. O que existe é que uma fase só pode ir para frente se você ultrapassar uma fase
frase por frase. Né? Isso tá. Algumas coisas com relação a conduzir um ensaio clínico. Né? É preciso a gente se atentar em fazer um estudo piloto, cada vez mais ênfase nisso, que a gente possa, no estudo piloto, avaliar a factibilidade, custo, tempo, e você consertar o teu protocolo, né? Fazer as calibrações necessárias, os treinamentos das pessoas que vão utilizar os protocolos, que vão analisar os fatores e vão analisar os desfechos, a logística, né? O gerenciamento de dados. Basicamente, isso aqui foi o que nós fizemos na reunião de ontem, um protocolo novo, que vão ser feitos vários protocolos de treinamento, tem que entrar na internet, tem que se certificar por um monte de coisa. Né? Então, isso hoje são exigências que os ensaios clínicos possuem, que haja consistência na aferição dos dados, dos desfechos, para poder garantir que realmente a intervenção tenha sentido. Você revisa a intervenção, doses, tempos, tamanho da amostra, diferença do efeito, incidência dos efeitos, etc. E tal, garante o regulatório, que são todos os elementos que precisam ser feitos antes de começar. E durante a condução, preciso garantir adesão e segmento. Isso para pacientes internados é menos problemático. Para pacientes ambulatoriais é muito problemático, né? Evitando perdas, doentes que não voltam, migrações. Né? As migrações são pacientes que estavam numa corte, daqui a pouco eles estão na outra. Isso acontecia muito com os doentes, por exemplo, com artrite reumatoide, né? Quando você testava um anti-inflamatório novo. Então, você pegava um doente que tem artrite reumatoide de 5 anos, acostumado a tomar felgene. Quando você diz para ele que ele vai tomar um anti-inflamatório novo, ele tem que parar de tomar o felgene, tá bom, doutor. Ele vai para casa, começa a tomar um anti-inflamatório novo, começa a não dar certo. O que ele faz? Ele faz uma co-intervenção, ele usa o felgene. Ora, não. Quem é que diz que eu vou ficar com essa dor aqui só por causa... Ó, doutor, o remedinho lá do senhor é bom. E se na corte controle era um anti-inflamatório desses habituais, e ele usa o anti-inflamatório habitual, na verdade ele migrou, ele deixou de tomar a intervenção e passou a tomar o basal dele. Isso é um efeito, uma coisa óbvia, mas mostra o que é uma perda, principalmente uma migração e com a intervenção, como isso influi nos resultados. Você está num ensaio clínico controlado, você quer que as curvas sejam puras, né? Não haja perda. É preciso fazer a avaliação e a adjudicação dos desfechos, ou seja, os desfechos eles precisam ser ligados com uma determinada causa. Precisam ser adjudicados. E essa adjudicação ela é feita, de um modo geral, com o delineamento do estudo, com as análises estatísticas, para que façam de uma forma bem feita, de uma forma mais consistente possível essa relação dos desfechos com os diversos fatores que estavam ali disponíveis. E nessa fase, obviamente, o cegamento da avaliação dos desfechos. Uma análise dos desfechos de uma forma que seja feita padronizada por todas as pessoas que estão analisando o desfecho. Obviamente, morte é uma coisa fácil de ser medida, mas às vezes nós estamos querendo saber se um doente teve ou não teve pneumonia associada com a ventilação mecânica. Pneumonia associada com a ventilação mecânica não é um diagnóstico fácil. O Rafa vê pneumonia no ventilador diferente do Danilo, que é diferente do pulso. Eles têm triggers para poder fazer início do antibiótico um pouco diferente de cada um deles. Então, essas coisas precisam ser definidas a priori quando se vai fazer um ensaio. É mais fácil fazer
nos estudos prospectivos, obviamente, do que nos estudos retrospectivos. Ok? Monitoramento e interrupção precoce. Às vezes é preciso de fazer isso, as monitorizações são feitas rotineiramente, as interrupções precoces vão por dano, a intervenção está causando muitos efeitos adversos, ou já causou benefício, tem que parar, já não tem mais equivalência na tua intervenção, né? Você já conseguiu demonstrar que uma intervenção é melhor que a outra, então pare, porque não há mais razão para ficar randomizando. Ou por futilidade. Quando você pré-definiu o tamanho da amostra de 300, porque uma diferença de efeito era de 10%, mas com 100 pacientes você percebeu que a diferença de efeito é de 2%, que com 300, nessa mesma diferença de efeito, você jamais atingirá uma diferença estatisticamente significativa. É melhor parar o teu estudo. Há uma inerente, você só descobriu isso de forma ao longo do caminho, porque o teu tratamento não tinha a diferença de efeito que você pré-definiu anteriormente. Continuar vai ser gasto de dinheiro, e às vezes o desconforto do doente, o tempo, ou seja, fútil. Pare também. Análise dos resultados. Eu posso fazer análise por intenção de tratar ou análise por protocolo. Análise por intenção de tratar ou por protocolo, aqui tem uma figurinha que pode, de alguma forma, nos ajudar. Então, quando eu saio do P grande para o P pequeno, saio da amostra da população alvo e tiro uma amostra. Dentro desta amostra de doentes que efetivamente entram no estudo, tem subamostras dentro. Né? Tem a amostra que foi randomizada e tem uma amostra que realmente utilizou a droga. Quando você randomiza quem vai utilizar a droga e quem vai usar o placebo, por exemplo, nem todo mundo que foi randomizado para receber a droga efetivamente recebeu. Por quê? Porque teve vários pacientes que completaram o tratamento, ok. Mas teve doentes que não receberam o tratamento de forma correta, na dose certa. Né? Quantos desvios de protocolo, às vezes, a gente não tem que fazer. Né? Tem alguns que não receberam o tratamento, tem alguns que morreram rapidamente. Não receberam o tratamento inteiro. Foram perdidos no segmento, descontinuaram o tratamento, pararam o tratamento precocemente. Tá? Você vai fazer um estudo, por exemplo, com um suporte nutricional dentro dos doentes da UTI, você vai dizer assim, para um grupo eu vou fazer 2.000 calorias por dia. Para outro grupo eu vou fazer 2.000 calorias por dia, mas vou fazer 2 gramas de proteína. Aquele que você queria fazer 2 gramas por quilo de peso, ele não aceitou a dieta. Metade dos doentes não aceita a dieta. Você só vai conseguir fazer 2 gramas de proteína por dia lá no 6º dia, no 7º dia. Então, na verdade, você não comparou 2 gramas de proteína. Porque o grupo que era para receber não recebeu. Só um subgrupo daqueles efetivamente recebeu, porque tolerou a dieta. Então, como é que eu faço para fazer análise? Eu faço análise de todo mundo ou faço só aqueles que receberam efetivamente a droga, chamado de por protocolo? É muito mais fácil demonstrar que por protocolo funciona a droga. Mais difícil, porque aqui tem vários doentes que não conseguiram seguir o protocolo. Daí eu pergunto, o que vale para você tomar a decisão na beira do leito, no futuro? É de saber se uma droga ela funciona só quando ela é feita em situações perfeitas ou se ela é feita quando eu prescrevo. Quando eu prescrevo. Né? Porque quando eu prescrevo, eu não sei se eu vou conseguir fazer a droga de forma perfeita ou não. Eu nunca sei se eu vou conseguir terminar aquela droga. Não posso utilizar de subterfúgio nessa situação. O que eu estou querendo é fazer com que amostras futuras de doentes que não entraram no meu estudo
possam escolher aquela terapia, porque aquela terapia faz mais sentido quando eu escolho essa droga no tempo zero. Escolho que aquele doente vai tomar aquele remédio. E vou me tentar minimizar todos os problemas. Os problemas não são minimizáveis. Então, as análises hoje elas não são aceitas de serem feitas por... Você até pode apresentar por protocolo, não tem problema. Né? Aqui, quando se apresenta por protocolo, tem um efeito assim, mais mecanicístico, mais fisiopatológico. Realmente, se eu fizer 2 gramas de proteína por dia, parece que melhora. Mas é difícil de eu fazer isso para minha terapia. Meus doentes não têm. Porque eles não toleram. Ok? Eu posso fazer análises por subgrupos. Ok, análises por subgrupo. É muito fácil de serem feitas, mas para cada subgrupo diminui o número de doentes, diminui a chance de ter diferença estatisticamente significativa, aumenta a chance de quando dá estatisticamente significativa seja por acaso, e assim por diante. Então, as análises por subgrupos elas são feitas, mas preciso tomar cuidado com as suas interpretações. Para poder terminar, um delineamento mais perfeito do mundo. Se eu um dia falei que o ensaio clínico randomizado é o delineamento mais perfeito, o delineamento mais perfeito é o ND1. Apenas só que ele não é prático. Mas façam isso, principalmente quem está na beira do leito para tomar decisões. Manda, Michael. O ND1 é quando você tem um doente. Você vai fazer uma análise se aquele doente responde à tua pergunta. É mais ou menos assim. Ó. Eu posso fazer um ensaio clínico ND1 com um monte de doentes. Eu pego um doente e aqui, no dia 1, é dor. Paciente com dor crônica. No dia 1, eu faço placebo. E vejo qual é a dor que ele tem. No D2, eu faço uma droga ativa. E vejo qual é a dor. No D3, eu faço droga ativa. E vejo a quantidade de dor. No D4, ele fez placebo. E vejo a dor. Eu randomizei aqui. No D5, ele recebeu a droga. E vejo a dor. E no D6, ele recebeu placebo. E vejo a dor. A média com placebo é de 4,2, a média com droga é de 3,5. Eu faço isso para todos os doentes. E aí, junto todos os doentes. Tira uma média. Os doentes foram randomizados dentro deles. Interessante. Isso é possível ser feito. Para medicina intensiva, eu não consigo imaginar muita situação que a gente pode fazer. Né? Teria que voltar à sua situação original no dia seguinte. Okay? Mas, de qualquer forma, a gente faz isso com a gente, né? Um ND1. Né? Eu tenho algumas coisas crônicas. Eu tenho dispepsia crônica, eu tenho enxaqueca crônica, o que mais? São essas duas. Tá bom já, né? Mas eu já tentei várias coisas com enxaqueca. E aí, para mim, o que funciona para enxaqueca é um comprimidinho de ibuprofeno. Desde que esteja no meu bolso. Esquerdo ao alcance da minha mão. Nesse caso é um naproxeno. É ibuprofeno, mas eu peguei o naproxeno. Por que isso funciona? Porque quando eu começo a sentir um pouquinho de dor, eu tomo um trocinho desse e passo bem. Faz muito tempo que eu já não tenho dor mais, mas ele precisa estar na mão esquerda. Assim. Ou seja, para mim, funciona desse jeito. Anti-inflamatório não hormonal, quando você põe em cortes, estuda 200 doentes com enxaqueca. 200 doentes com enxaqueca, tem vários outros remédios que são melhores que anti-inflamatório normal. Né? Então, claro que se eu fosse neurologista, se fosse atender um doente com enxaqueca pela primeira vez, eu vou receitar aquele que no estudo clínico mostrou que tem mais chance de poder ser benéfico para aquele doente. Mas o médico precisa de ter a consciência de que, para aquele doente, quando ele não está indo bem, um outro remédio pode ser bom. Naquele grupo de doentes, dos 200 que receberam anti-inflamatório dos 200, embora o outro grupo, na média, fosse melhor, vários doentes responderam melhor ao anti-inflamatório do grupo.
Dá para poder entender isso, né? Isso acontece com doença com asma, isso acontece com dispepsia, né? E assim por diante. Eu preciso de entender de que, na média, um doente pode ir melhor com um determinado, deveria ir melhor com um determinado tratamento para diabetes, mas aquele doente individualmente, ele não respondeu bem ao tratamento mais indicado. Respondeu mais ok. Você está fazendo ND1. Ok? Com o ND1 eu termino a minha apresentação e aí uma visão geral dos ensaios clínicos randomizados e alguns delineamentos alternativos. Estou à disposição para comentários e perguntas. Obrigado. Se tiver no direito, serve. Hein? Se tiver no direito, serve. Tô brincando. Se tiver na mão direita, não dá certo. Tem que ser na mão esquerda. Vamos lá. Se não disseram alguma coisa, digam alguma coisa, algum comentário. Então, doutor, os estudos adaptativos, né? O da Lili foi assim. Adaptativos? Ele começou com 785 pacientes Aham. e terminou com 1.600. Então, é uma Então, houve uma adaptação do número de pacientes. pacientes. Agora, se na primeira análise Isso é o mais comum, é? na primeira análise interina, se obtém uma resposta, não tem necessidade de mudanças. Por optar por esse delineamento, eu não sou obrigada a fazer adaptações. Se já na primeira análise não for necessário, não tem necessidade de fazer essas adaptações. Ou não, eu tenho que Pois fazer. é, então, quando a gente pré-define como é que vai ser o delineamento, você pré-definiu o critério de inclusão, exclusão, tempo, e nas aulas da Rafaela a gente viu que a gente tem que, de alguma forma, imaginar qual é o tamanho da amostra, porque nós queremos rejeitar a hipótese. Queremos demonstrar no ensaio que há uma diferença estatisticamente significativa. Para isso, é preciso entender duas coisas, as duas variáveis benditas, mas difíceis de serem obtidas, que é qual vai ser a diferença do efeito e qual vai ser a incidência do efeito. Né? Se a incidência do efeito for muito alta, eu preciso de uma diferença pequena. Se a diferença for pequena, eu preciso de uma diferença maior. Com essas duas variáveis, ela faz o cálculo do tamanho da amostra. Os estatísticos fazem. Aí, nas análises interinas, eles vão vendo se aqueles pacientes que foram incluídos, se eles estão tendo essas duas variáveis, que são importantes. Então, a taxa de desfecho está sendo aquela que se imaginou? Ou seja, os doentes estão morrendo numa proporção maior ou menor? Agora não morre mais ninguém. Então, se não morre mais ninguém, mesmo que o tratamento seja bom, ele não vai ser mostrado que ele tem efeito, porque ele pode ser melhor que o alternativo, mas as outras co-intervenções que foram descobertas ao longo desse período trata tão bem o doente que a gente não precisa mais. O tamanho do efeito não é bom. Se eu continuar para chegar nos 300, e o patrocinador queria, ele só faz uma antecipação do resultado, baseado nos primeiros 100. Com a mesma taxa de desfecho e com a mesma diferença, não vou encontrar uma diferença estatisticamente significativa. E se eu aumentar, eu encontro? Se você aumentar, você encontra. Então, será que vale a pena eu continuar fazendo? Aí entra um pouquinho do NNT, o número necessário para tratar. Né? Se a droga for muito cara, o número necessário para tratar, ele passou de 10 doentes, passou para 60 doentes, para que eu tenha uma alteração significativa, eu preciso tratar 60, com uma droga tão cara, difícil de fazer, não vale a pena eu continuar fazendo isso. Eu vou parar. Não aumentou tanto o NNT.
E se eu aumentar o tamanho da amostra, continuar com os mesmos desfechos e a mesma diferença, eu duplico o tamanho da amostra, vou gastar mais 100 milhões de dólares. Um estudo desse custa 250 a 300 milhões de dólares. Né? Ou seja, 1 bilhão, mais de 1 bilhão. Tá? Quando a gente senta aqui com a Cineus aqui para poder avaliar um estudo de fase 3 com 500 doentes, eles vão gastar 1 bilhão de reais. Não só no estudo. Vão gastar isso em todo o desenvolvimento da droga. Essa droga talvez não, porque ela já é uma droga de prateleira. Né? Mas os ensaios clínicos randomizados de antibióticos novos, eles custam ao redor de 200 a 300 milhões de dólares desde a fase 1 até a fase 3 e colocação no mercado. É mais de 1 bilhão de reais. São essas diversas coisas que se colocam na mesa, nas análises interinas, para poder decidir se vale a pena aumentar o tamanho da amostra ou parar antes. Não, nós estamos indo no caminho certo. A gente não tem muita certeza do que vai acontecer com os 300. Vamos continuar. Tem que enfatizar de que essas análises interinas desses ensaios clínicos com protocolo de FDA são feitas por comitês independentes, né, que analisam os dados puros. Não querem saber eu falei aqui de dinheiro, etc. E tal, mas essas coisas não entram na conta de fazer essas análises interinas. Esses são comitês que são aprovados por agências reguladoras, tem controle ético pesado sobre isso. O estudo que a gente está participando agora é assim, né? A gente vai fazer X, depois vai ter a análise interina para definir a dose, para ver como vai ser posteriormente, né? Esse que a gente está participando. Esse da Cineus? O B301. Que está na Santa Casa. Vai ser 2-3. Ele é 2-3 ou é 3? Ele faz 3. Faz 3. Mas não sei se foi o certo usar adaptativo, eu acho que não nesse caso, né? Não, mas tem duas drogas, tem 2 doses de droga. 2 doses, ele traz para o estudo adaptativo, lembra que a mãe da me perguntou? São 3 cores. É placebo e E as doses diferentes. 2 doses. 2 doses. Aí a gente vai ter um X momento, né? Aí vai fazer a análise interina e para definir. E se uma dose só, né? Se segue com uma dose só. Perfeito. Então esse é um clássico estudo adaptativo. Sim. Acho que o Bem, mais comum. Você já está envolvida com isso diretamente, né? O mais comum do adaptativo, acho que é talvez, e assim, não necessariamente ele precisa ser adaptativo para ter, por exemplo, mudança de tamanho de amostra na análise interina, né? O adaptativo tem outras questões também envolvidas. O tamanho da amostra ele é muito cru, não caracteriza não necessariamente caracteriza um adaptativo. Já a adaptação de medicação, enfim, A dose, né? uma questão que eu acho que talvez seja, não sei o que o senhor acha, mas assim, a mais comum que eu vejo no processo de adaptação do ensaio é, por vezes, transformar um paralelo em um fatorial de dose. E aí comparar, né, passar a comparar a dose que já se tinha com uma dose maior ou uma dose menor daquele, tipo, dividir o grupo em intervenção em doses, às vezes num fatorial de doses, que talvez do desenho do fatorial ainda seja o mais comum, né, ou pensando em associação de dose com associação de medicação com dose diferente. Mas acho que vale também levantar, né, doutor, igual o senhor falou que o adaptativo é uma febre e ele, a hora que a gente olha, realmente brilha os olhos, porque você pode mudar o protocolo, que normalmente a gente sempre pensa na coisa, protocolo feito, protocolo cumprido. Mas ele requer também, e aí às vezes você acaba, obviamente não é feito as avaliações para pensando em dinheiro, mas às vezes você economiza de um lado, mas o adaptativo tem muito custo de outro também. Ele tem um regulatório muito específico, ele tem que ser previsto como adaptativo desde o início, né? As análises interinas para poder fazer modificação não tem o mesmo valor de P, eles têm um valor de P muito mais reduzido nas análises interinas, né? Para poder mostrar que teve diferença mesmo.
Então, ele requer uma preparação toda, mas mesmo assim ele é lindo e mesmo assim eu quero fazer um vídeo. Acho que nós vamos terminar a nossa aula gravada agora. A gente vai continuar discutindo aqui, porque tem que fazer um outro acesso. Obrigado pela presença de todos. Até a próxima aula.